Muito bem, gente. Nós teremos alguns momentos de interação. E primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Esse é um tema fascinante, é o tema dessa arte fantástica que, para mim, está na essência das artes, a contação de histórias, a narração de histórias, como a gente consegue principalmente pela oralidade, pelo código, que nos é comum, e podemos ter mais de um código, mas eu estou partindo dessa ideia, que é a ideia ancestral do código oral, né? A gente combina algumas coisas que eu consigo codificar, emitir, chega para você por meio de um caminho, na oralidade chega pelo ar, né? Pelas ondas, né? Então o som se desloca das ondas, e você, porque tem um repertório possível, entende e decodifica a mensagem recebendo. Isso está ligado à nossa ancestralidade, né? Assim, grande parte do conhecimento ancestral foi sendo transmitido pela oralidade. A coisa da escrita é muito recente na nossa história. Se você se lembra da questão da escrita, tem pouquíssimos milênios, enquanto a trajetória da nossa espécie já tem aí cerca de 3 milhões de anos. Então, perceba que num fragmento escreveu, e na absoluta maior parte do tempo a gente fez sons, fez barulhos. Com relação às pessoas aparecerem, o único cuidado é para que a gente não apareça em posições comprometedoras, de preferência com algum traje, né, cobrindo as partes que não são tão sociáveis assim, para a maioria. E eu vou compartilhar uma tela com vocês num instante, e quando eu e a Isa conversamos sobre essa oficina, né, a gente já está há um tempo ensaiando para conversar sobre isso, porque quando a gente convidou vocês para essa aventura de fazer as visitas virtuais, e a visita virtual ela nos priva de uma série de possibilidades, tanto de identificar elementos no ambiente que são fundamentais para a gente captar e seguir adiante ou mudar o rumo da conversa ou da apresentação, quer que seja. A gente falou, puxa vida, talvez seja importante a gente ter um papo ou vários papos sobre como eu organizo a minha oferta. Por mais que eu não venha usar ipsis literis, ou seja, passo a passo, de forma absolutamente escrava do roteiro, mas eu tenho ali um fio que encadeia a sequência e que vai fazendo acontecimentos. E aí a gente conversando, falei, bom, beleza, vamos organizar então um papo, e esse papo pode ter 2 caminhos. E aqui eu quero apresentar essa vontade para esse papo de hoje, que ele tenha 2 momentos, e 2 momentos bem marcados, assim. Um primeiro momento que a gente vai trazer alguns elementos conceituais. Tem muita gente que vem falando sobre essa coisa das histórias há muito tempo. Recentemente isso ganhou um reforço por um apelo comercial. Então eu vou falar um pouco desse empenho do storytelling, que storytelling em português é contação de histórias. No entanto, o storytelling no Brasil quer dizer uma coisa um pouco diferente do que o que a gente faz com um livro na mão contando história para uma criança. Então, porque está ligado muito a como a gente cria uma identidade visual ou como a gente cria um roteiro de um comercial que consiga atrair a atenção das pessoas. É que nem a história do clown e do palhaço. A gente trouxe para o Brasil as 2 palavras, né? A gente não pegou uma palavra e colocou no lugar da outra. Então, tem algumas coisinhas aí que podem criar alguma confusão, mas é muito simples isso. A gente vai, na essência, falar de como a gente pode contar histórias boas de contar e boas de ouvir. Então, essa é a nossa vontade hoje, tá? De cara, eu digo que eu não tenho muito pudor em dizer que as boas histórias foram companhias fundamentais para mim, desde muito cedo. Eu cresci numa casa que me estimulou muito a leitura, eu via muito meus pais com livros na mão, muito.
muita frequência, assim. E pela minha característica de personalidade, assim, quando criança, eu era muito tímido, então eu ia muito para os... Então, li muita história. Então, sempre foi natural para mim a coisa de ler e de escrever. Então, para mim é uma alegria falar sobre isso. Então, bom, papo sobre roteiros de histórias boas de contar e de ouvir. Eu vou passando aqui a nossa conversa, porque aqui que a gente vai ver nesse encontro. E aqui eu já ligo o modo apresentação, abraçando todo mundo que está aqui. Eu estou vendo algumas pessoas dos doutores, algumas pessoas do Encanta. Eu não vi todo mundo, mas parece que tem gente do Cantoria também, então todo mundo se sinta abraçado e abraçado. A gente vai começar a conversar, pessoal. Como eu disse, essa palavra storytelling é uma palavra naturalmente na língua inglesa, mas ela foi apropriada. Nós nos apropriamos dessa palavra no Brasil para um determinado tipo de atividade relacionado às histórias. E também vou falar um pouquinho da narração de histórias, contação de histórias, como a gente conhece mais. Vou trazer um tiquinho da jornada do herói. Então, esses dois serão os principais embasamentos conceituais, o que está por trás de histórias interessantes, olhando por esses aspectos aqui. Vou buscar algumas dicas, algumas questões conceituais mesmo, que embasam essas práticas. Depois a gente vai dar uma espiada em alguns casos práticos, e além de casos práticos, a gente vai tentar, e aí a gente vai, torço para que a gente possa trocar bastante, como a gente pode pegar, olhar para um roteiro mesmo, e aí começar a pensar em criar para a nossa realidade. A nossa realidade neste momento, que é uma realidade online, é uma realidade que tem alguns recursos disponíveis, mas outros não. Então vamos tentar aplicar e ter, claro, ao final e durante todo o percurso, uma janela aberta para troca. E quem somos nós aqui? Então isso é importante, a relação do público. Esse encontro foi criado para a gente conversar entre nós, que somos integrantes do voluntariado do canto, para que a gente possa criar especialmente mais possibilidades para as nossas visitas virtuais. Mas como vocês vão perceber, não só, porque o que a gente faz no virtual, a gente vai poder fazer no presencial depois. Então a vontade é ampliar o repertório e com isso ampliar a nossa confiança de quem está enfrentando aqui um desafio diferente, um desafio novo, um desafio de estar aí com uma mediação diferente para o encontro com as pessoas. Quando eu falo de histórias, e eu estava pensando nisso essa semana, e há bastante tempo eu estou pensando, vocês devem estar cansados de me ouvir falar em bons encontros, em arte pela vida, são jargões que vão pegando, que parece meio Praça é Nossa, assim, né? Porque falou, pô, parece jargão de comediante isso, né? Tudo que fala termina com arte pela vida, tudo que fala termina com bons encontros. Mas porque isso é importante, porque isso vai criando uma identidade, vai criando uma cultura do que a gente faz. Vai criando um enredo do que a gente faz. E para mim hoje, se me perguntam qual é a missão e ao mesmo tempo o potencial do canto cidadão como esse espaço de reunião de pessoas, para mim é a nossa capacidade de fazer pontes entre pessoas para que a gente possa se visitar usando algumas armadilhas, algumas iscas para a gente se aproximar e os outros se aproximarem da gente. Mas no fundo o que a gente está fazendo é usando histórias como pontes. Porque quando a gente faz palhaçaria, a gente está se pautando em histórias. E normalmente as histórias da palhaçaria, elas podem ir para esse lugar mais cômico, esse lugar absurdo, mas continuam sendo histórias. As histórias musicais, a turma do Cantoria e os outros programas, quando cantam, a gente está cantando histórias. Histórias que chegam nas pessoas porque são histórias humanas, ou histórias que os humanos conseguem identificar. Pelo Encanta, a gente está contando histórias brincando, transformando a história num ambiente de ludicidade. No teatro, a gente dramatiza histórias. Drama, em grego, significa ação. Não é drama somente que vai chorar. Drama é qualquer coisa que você coloca em ação. Por isso a gente fala dramatizar uma história. É colocar a história em ação. E aí eu me permiti escrever isso aqui, porque as nossas histórias são como pontes no canto cidadão. É uma permissão de fluxo entre pessoas,
para que histórias sejam compartilhadas. Então, percebe que histórias servindo para histórias. Para quê? Para que histórias sejam criadas, para que a vida vivida seja comemorada, e eu coloquei um tracinho de propósito, para que a gente possa lembrar junto de histórias, para que o momento inédito e todo o encontro que a gente faz com alguém, todo encontro é inédito, único e irrepetível. Nenhum encontro se repete mais de uma vez. A gente nunca coloca o pé dentro do mesmo rio 2 vezes. Essas são frases de literatura. Então, ou seja, a gente vai encontrar com as pessoas, as histórias nos aproximam das pessoas, a gente quer inventar histórias com as pessoas, a gente quer lembrar junto de histórias com as pessoas, comemorar. Ah, mas quando a história é triste, é uma outra forma de comemorar. É lembrar junto, que te gera um afeto diferente, mas ainda assim é uma celebração de ter histórias vividas. Não com risada, não com foguetes, com acolhimento, com desabafo. Para que um momento inédito, o fragmento que leva ao futuro, seja inventado. Então a gente está inventando uma nova história em conjunto. Com histórias, as histórias, para as histórias. Ser humano é história e vice-versa. Então, sem exagero, sem forçar a barra, porque é uma oficina que vai falar de histórias, de roteiros, mas tudo que a gente faz no canto é em função das histórias. As histórias de vida e as histórias a serem criadas. Com que qualidade a gente está fazendo isso é a pergunta. Né? A gente parte de um local, de uma ideia de que mesmo quem não seja profissional das artes que levam histórias, pela música, pelo teatro, pela palhaçaria, pela ludicidade. O ser humano em si mesmo é um ser capaz de narrar histórias e é um ser capaz de ouvir histórias. E as histórias são capazes de se conectar. E quando elas envolvem, as histórias, quando eu falo de narrativas capazes de se conectar, porque quando o Diego chega com uma proposta no quarto de um hospital, o Diego não chega vazio. O Diego pode chegar com uma folha em branco, que a gente fala tanto da importância de chegar com a folha em branco. Mas o Diego carrega em si infinitas narrativas que fizeram com que o Diego chegasse até naquele exato momento presente. Então, quando o Diego chega com essa vontade de conexão, compreendendo as emoções, ou pelo menos disponível, poroso, esponjoso para as emoções, para as motivações, para a psicologia humana, isso pode gerar comoção no público. Separei de novo, mais uma palavra aqui. Então, comemorar, lembrar junto, comover, mover junto, caminhar junto. Né? Sensibilizar a pessoa para que ela fale, nossa, este cara chegou aqui com um punhado de coisa no repertório, mas com a dignidade de entender que é um encontro inédito, abrindo espaço para que a nossa história inédita seja construída. Eu acho que essa aqui é um momento fundamental para a gente poder construir uma relação de coautoria, por mais que a gente tenha um roteiro pronto. Vale sempre lembrar que a gente não vai por aí fazendo show, a gente vai por aí buscando bons encontros, é muito diferente. Então a gente conta história desde cedo, o ser humano conta história desde cedo, isso é uma baita vantagem para a gente. Mas, no entanto, tem uma diferença entre uma boa narrativa, ou seja, você se fazer comunicar, você se fazer entender, essa é uma capacidade técnica, você se fazer entender, basta você falar num volume suficiente, num código que a pessoa consiga decodificar, e não tendo nenhum ruído severo no caminho, a pessoa vai te entender. Agora, a gente não está buscando isso, a gente está buscando narrativa encantadora. Uma narrativa que encante o suficiente para a gente mergulhar no encontro. Olha só, storytelling, eu vou falar dessa ideia aqui. Em inglês, storytelling é a mesma coisa, sabe? Tipo, como você faz o storytelling para uma mãe contando uma história para o seu filho na hora de dormir. Você está fazendo storytelling. Story é história, tell é contar.
Então, storytelling é contando histórias, seria o gerúndio telling, né? Contando histórias. Então, essa habilidade de contar histórias é interessante a partir de recursos disponíveis. A gente usa textos que podem estar em combinação com meios audiovisuais ou digitais. Então, assim, aqui no Brasil, repito, a gente importou este termo em inglês e ele está muito associado. Se você colocar storytelling no YouTube, eu dei uma olhada, assim, são muitos vídeos iniciais que vão falar de um determinado storytelling, que é o storytelling mais voltado para os business, para os negócios. Como eu conto uma história capaz de sensibilizar o meu público-alvo. Então, no Brasil está mais para esse lado o storytelling. Claro que por trás disso tem muitas técnicas legais que servem para a gente, porque no fundo disso está a contação de histórias. Então, por isso que está presente no cinema, na música, no teatro, na TV, na publicidade com muita frequência. É o grande desafio da publicidade hoje, é contar uma história suficientemente interessante nos primeiros segundos, principalmente para a pessoa não clicar aquele botãozinho, pular anúncio. Porque na televisão, quem assiste TV aberta ou TV a cabo não tem muita opção, você vai acabar vendo o comercial. Você pode ir fazer xixi, mas o comercial está passando. Agora, no YouTube ou nas plataformas digitais, que é o grande desafio de geração de audiência para publicidade, né? Como você faz? Gente, é insano o negócio. Como é que você consegue, naqueles 5 segundos, segurar a pessoa? Porque você lembra, 5, se você nem... E olha que você tem um YouTube pago, que você nem vê publicidade, né? Mas vamos imaginar que você veja como você pensa lá, você é o redator, o publicitário e tal, como você consegue fisgar uma pessoa em 5 segundos porque ela está doida para ver o próximo episódio do seriado. Ou então aquele vídeo de treta, de pancadaria, de fofoca, de, sei lá, tudo que você pode ver do esquilo que come uma bala de menta e fica estranho. Mas então, tá lá. Então, o que está por trás disso, gente? Do storytelling para propaganda, para os negócios, mas do storytelling, da contação de histórias no geral. A gente quer chegar nas pessoas. E para chegar, as pessoas têm que estar ali. As pessoas têm que estar presentes. Então, como a gente faz as pessoas quererem ficar presentes? Como é que a gente faz as pessoas se emocionarem? Percebe que o verbo emocionar tem a ver com movimento. Tem a ver com motio, sabe? Motion. Até em inglês motion, é movimento. O verbo emocionar é o que coloca alguém em movimento. Relacionar e até mesmo persuadir a pessoa de uma forma que não seja muito invasiva. Que uma forma de um convencimento por meio de uma metáfora, por algo que transporta a mensagem de uma forma implícita, não explícita. Né? Fiquem sempre à vontade para perguntar se vocês quiserem, tá, gente? E alguns elementos fundamentais para que a pessoa possa estar lá. Então, a gente está construindo aqui a base de uma relação que pode fazer a minha história chegar no outro e juntos criarmos histórias. Os diálogos acessíveis. E aí me lembro daquela passagem rápida assim, que o Rui Barbosa teria dito para um ladrão: ó, bucéfalo, anacrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes, palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando os meus ovíparos a sorrelfo e a socapa. Nem continuo, porque você já falou: caraca, mano, do que esse sujeito está falando? É inacessível para a maioria das pessoas. Tanto que no final o ladrão olha para o Rui Barbosa e teria dito: doutor, é para levar ou para deixar os patos? Né? Que ele estaria roubando 2 patos, enfim, você precisa decodificar, você precisa explicar o diálogo. Então, o primeiro elemento, um diálogo acessível. Como a gente fala com públicos tão diversos, a gente vai ver isso lá na parte dos roteiros, isso é fundamental. Para que público a gente está falando? Ai, mas eu falo do jeito que eu falo. Então, quando a gente está no lugar da contação de histórias, não é exatamente o Conrado que está falando para o público. É o Conrado também, porque o Conrado traz um monte de coisa com ele. Entanto, como o Conrado vai fazer com que o seu discurso, que funciona nos métiers onde o Conrado tem os seus públicos de relacionamento convencionais, como o Conrado faz chegar uma mensagem para uma pessoa que não é do convívio cotidiano dele. Além disso, a interação, gatilhos que permitam que a pessoa se sinta parte daquele encontro.
Outra coisa fundamental é a gente fazer com que as pessoas, de alguma forma, consigam se conectar com os personagens. Você pode chamar isso de empatia, né, narrativa. Eu inventei esse termo agora. A pessoa que talvez fala, por algum personagem ela precisa torcer. No sentido de que por algum personagem ele fala, nossa, de alguma forma, e às vezes nem é consciente isso. Mas a gente vai ver uma parte que muito legal, que é quais são os principais arquétipos. E se esses arquétipos, vocês vão entender o que é arquétipo daqui a pouco, são personagens universais, eu vou chamar assim. Se alguns desses personagens estiverem presentes na história, é uma chance enorme da sua plateia se identificar com algum deles. Então, ter personagens que geram essa identificação, essa sintonia, essa frequência com o público. Uma variação entre emoções positivas e negativas, porque isso gera gráfico, porque eu me lembro do Teletubbies. O Teletubbies trabalhava numa única frequência, se você lembra, mas ele era muito direcionado e eu suspeito que aquilo tinha a ver com hipnose, na verdade, das crianças, né? Porque, de alguma forma, eles conseguiram comunicar com um determinado público e aquilo bovinificava a criança, sabe? Mas, tirando esse tipo de coisa, o que a gente quer é um colorido nas emoções, nos afetos, na história, para que as pessoas tenham esse suspense, alívio, dúvida, esclarecimento, sabe? Nossa, será que vai dar certo? Conseguimos! Ou, puxa, não conseguimos, mas nem tudo está perdido, porque tem uma outra chance e a gente vai seguir tentando. Há um gráfico acontecendo, e não apenas uma monotonia. Claro, o visual atrativo. Quando eu coloco aqui o bichinho, aqui, o cachorrinho aqui de fantoche, que vocês não estão vendo agora, mas se vocês viram o xereta aqui, imediatamente você olha para o bichinho, porque ele é bem feitinho, ele é bonitinho, o que vem dessa história aí? E claro, uma história, gente. Na história, e talvez aqui esteja um ponto muito importante, e eu, quando fui fazer artes cênicas, eu já fui fazer artes cênicas, assim, curso de formação mesmo para ser ator, eu já tinha 25 anos quando eu comecei. Eu ficava pensando assim, porque a galera começa com 14, né? Então eu tinha colega de turma com 15 anos, 16 anos. Então eu falava, poxa, eu preciso de alguma forma encontrar os atalhos disso aqui. E isso foi uma questão fundamental para mim. Uma boa história tem conflito. Não precisa ser um conflito que é porradaria o tempo todo, mas mesmo quando é aquele cinema dinamarquês que você assiste, assim, você fala, mano, que horas que vai acontecer alguma coisa? O bom cinema dinamarquês tem um conflito no subtexto. E por mais que ele esteja um tempo, ritmo diferente, tem um bom conflito. A gente assiste quando tem um bom conflito. Um bom conflito é uma faísca. É uma coisa que precisa ser resolvida. Uma coisa que não está pronta. É uma coisa que nos põe em movimento. É uma coisa que gera interesse para saber para onde vai. Então essa, para mim, é uma das coisas que eu me lembro da minha formação de teatro, em que eu escrevia muito também na formação de teatro. Eu adorava ajudar os professores a escrever as peças que a gente fazia nos finais dos semestres. A busca era sempre por bons conflitos. Mas está falando que nossas histórias têm que ser violentas? De forma alguma, necessariamente. Mas a faísca tem que ter, senão a gente cai na monotonia. Tá? Então, como eu disse aqui, a coisa dos arquétipos, pessoal, e levando para as questões de personalidade, e temos aí uma dica de estudo maravilhosa, que é Carl Jung. Ele tem obras mais ou menos acessíveis, mas O Homem e os Símbolos é uma obra muito interessante. Tá? O Homem e seus Símbolos. E aí essa turma que estuda o storytelling foi pesquisar quais seriam esses 12 arquétipos. Repito, o arquétipo é uma espécie de um personagem, percebe? Personalidade, personagem, isso tudo vem da palavra persona, que como se fosse uma tradução mais básica, seria uma máscara, seria uma forma de se apresentar. Então, 12 arquétipos
mais comuns e que têm uma recorrência entre as pessoas. Então, qual que é a pista que está por trás disso? Nas nossas histórias, quando a gente se vale desses arquétipos, da relação entre eles, a gente tem uma boa chance de fisgar quem está nos assistindo, porque as pessoas se identificam com arquétipos. Elas sabem do que se trata. São forças que são acessíveis a elas. O sábio, o guia, o governante, o inocente, o comum, a pessoa que é prestativa, o amante ou a amante, o bobo da corte, o fora da lei, o explorador, aquele que cria, o criador, o heróico, o mágico. Então, é muito difícil a gente encontrar uma história, seja ela uma história representada por personagens humanos, ou seja uma história que tem personagens fantásticos, como animais que falam, animais que moram em cidades, enfim, ou mesmo objetos que se animam, ganham alma e vão contar as histórias. É difícil você não achar esses arquétipos aqui. É muito difícil. Se é uma história longa, que tem muitos... a trama, percebe essa palavra? Trama, que tem um enredo, em que as coisas vão se enredando. É muito difícil numa história longa que você não vai encontrar basicamente todos. Né? Se você procurar numa série do Netflix que tem mais de 3 temporadas, vai dando bingo lá, vai fazendo bingo assim nesse slide. Você vai encontrar boa parte dessa turma aqui. E às vezes o mesmo personagem com mais de um papel. Porque tudo que a gente está dizendo aqui não é assim, assado e pronto. Você pode pegar essas potências narrativas e transformar tudo isso num monólogo. Para a gente não ficar com a ideia de que, nossa, para eu criar uma história super interessante, precisa ter necessariamente 12 personagens. Aí você já cria, você vai contando a Ilíada, já, né? A Odisseia, né? E a criança, quando você termina o sarau, a criança tem 18 anos já, né? E ela tinha 9 quando começou. Então, gente, esse material, eu já quero dizer, esse material ficará à disposição de vocês, é claro, mediante, obviamente, nenhum pagamento. Então, depois vocês olham com calma esses arquétipos de personalidade. E aí uma frasezinha de um refresco aqui. Contar histórias, e eu concordo com isso. É a maior tecnologia que os humanos já criaram. É a grande tecnologia que transformou o rumo da nossa história. E isso está muitíssimo bem descrito no livro Sapiens, do Yuval Harari. Quando ele fala que a grande vantagem da espécie Homo sapiens em relação aos outros homos, foi o fato da revolução cultural. A revolução cultural que estava pautada na comunicação, que gerava comunhão, que gerava uma crença de um grupo. Porque daí o grupo se juntava de um jeito diferente do Neandertal, que não tinha uma crença que os comungava, que os comunicava. Comum, comunidade, comunhão. Todos da mesma origem, essas palavras. Então, os sapiens, que não eram mais fortes, conseguiu prevalecer, porque eles se juntaram em torno de histórias que eles acreditavam. Tanto é que religião tem a ver com ligação, religare, que é estar ligado a algo de novo, e de novo, e de novo. Agora, gente, eu vou pedir uma gentileza, e eu vou pedir a você que compreenda, eu não vou comentar no detalhe cada uma dessas coisas, porque aqui é a nossa base conceitual. Como isso vai estar disponível a você, dá uma mergulhadinha um pouco mais depois. Nem é tão profundo assim, mas se eu ficasse aqui, eu precisaria de pelo menos 4 horas. E você sabe que eu não gosto de falar muito, eu busco economizar palavras pela vida. Então eu vou seguir esse mantra aqui. Mas algumas dicas são importantes. As histórias que são ótimas, elas são universais, porque também são histórias arquetípicas, ou se você quiser, são histórias míticas. São histórias que tocam em coisas que dizem respeito a todos os humanos e as humanas. Do que você está falando? Olha, comparando de forma um pouco tosca, assim, o João de Barro, quando nasce, ele sabe fazer casa, de algum jeito. Ele sabe fazer casa. Sabe? Então, o mítico, a coisa mitológica por trás disso, é esse saber universal que nos toca a todos. Então, quando a gente fala de uma determinada situação
em que tem uma família envolvida e é um caso de honra, quando a gente coloca a família, o negócio já escala para um lugar um pouco diferente. Quando você coloca uma questão de honra, e aqui no quadradinho eu estou vendo aqui o Conrado, e na hora eu me lembro, claro, respeitosamente, do código de honra, por exemplo, dos samurais, que é um negócio alucinante. Nada é mais importante do que a honra, de defender o sagrado da honra. É uma força mitológica isso. Então essas histórias são universais, elas chegam nas pessoas. Então perceba só, uma boa narrativa é pegar um pedaço da condição humana, coisas como o nascimento, o crescimento, as emoções, as aspirações, os conflitos, transmitindo numa situação recortada. É um recorte para dar um respingo de acesso a essas questões que são potentes e importantes. E claro, não é obrigatório isso, mas quando a gente conta uma história que nos agrada, a gente conta a história de uma forma diferente. A gente está afetado pela história, porque aquela história faz sentido, faz sentir e faz sentido para a gente. Então, separar histórias que a gente gosta, até mesmo que, mas hoje eu lido com as crianças no Encanta, e tem histórias que eu gosto que são histórias de adulto. Será que não tem aí alguns pontos que você pode partir da história de adulto e ressignificar, mantendo algumas potências e fazer chegar com o qual você quer dialogar, porque daí você permanece com o seu entusiasmo, que é essencial. É difícil escolher, você prefere uma pessoa que seja entusiasmada, mas não muito técnica, ou uma pessoa que não seja entusiasmada, mas tem uma técnica precisa. Se eu tiver que escolher, eu vou ficar com uma dúvida tremenda, mas assim, meu coração vai para o entusiasmado. Mas a gente está aqui para alimentar as duas coisas. Então, compreender por que você gosta daquelas histórias. O que você ama nas histórias que você ama. Porque isso pode dar pistas para a gente. Os roteiros partem de pistas, pessoal. Raramente alguém senta para escrever e vomita um roteiro todo de uma vez só. Isso é mais coisa de filme. Na real, a gente vai captando algumas pistas, vai guardando, fala, nossa, isso orna com isso, que orna com aquilo, vamos ver para onde vai indo, e a história vai se apresentando. Então, checa nas histórias que você gosta. Por que você gosta delas? Registra isso. Isso pode te ajudar na hora de você contar e criar uma nova história. Esses sentimentos que geram sentimentos reais em você. Em outras palavras, essa questão de você saber o que é uma boa história para você. Mas não quer dizer que eu goste que os outros vão gostar, mas é um ponto de partida. Você não vai deixar de levar em consideração o lugar do outro. Mas aqui a gente está tratando de algo que te abasteça de vontade de contar a história. Então, quando você conta uma história que você gosta e você sabe por que gosta e você explora o motivo que te faz gostar dela, isso de alguma forma chega nas pessoas, porque elas reconhecem essa humanidade vibrando em você. Aqui no 2 a gente tem ótimas histórias, tem uma estrutura e um propósito claros. Eu tenho que ficar de olho no meu tempo aqui também, porque senão já viu, né? Então, tem essas duas partes, eu vou me ater um pouquinho mais. Aqui é uma dica, que essa espinha dorsal é bem simples, mas como esqueleto mesmo do roteiro pode ajudar bastante, que eu vou mergulhar nela num instante. A parte B é o propósito. Por que você deve contar esta história? Que crença tua está queimando para que você conte essa história? Eu acho bonito isso. A gente se identifica com essa história. Quando a gente foi fazer a história do Xereta recentemente, a história é parte de um lugar que me toca muito hoje em dia. Essa ideia de tantas vezes a gente querer definir, explicar, colocar tudo com certeza. E, por outro lado, deixando de lado a curiosidade, o espanto, a investigação, a pesquisa. Então, daí surgiu isso, dessa pauta que é uma pauta que me toca muito e que eu considero fundamental para as crianças. Que a gente preserve a vontade das crianças de pesquisar, de investigar, de se espantar com as coisas. Então, daí surgiu o Xereta, que era um personagem defensor da curiosidade, embora ele tenha medo da curiosidade, porque ele não sabe lidar muito bem com ela, porque todo mundo fala que é ruim. Então, essas histórias que te tocam também. A que propósito maior serve? O que isso ensina? Não se trata de moral da história no final.
Se trata de uma pauta que você considera importante a ponto de você contar uma história e dedicar tempo para criar essa história. E aqui, se você olhar, né, nisso que eu falei da espinha dorsal, olha só, 5 etapas que fazem muito sentido, simplificam pra caramba, mas no fundo é assim. Você começa a contar algo, era uma vez, algo. Todos os dias, algo. Até que um dia, algo. Por causa disso, algo. Até que finalmente, algo. Então esse é o caminho. E se você vai, daqui a pouco a gente vai passar pela jornada do herói e da heroína, você vai ver que é basicamente isso. Você sai do mundo comum, vive uma aventura e depois volta transformado para o mundo comum. Então a espinha dorsal vale a pena, se você tiver realmente zerado, parte disso aqui, que pelo menos o esqueleto pode ter. O 3, e eu vou acelerar aqui, tá, gente? Ótimas histórias têm um personagem para a gente torcer. Como eu já disse lá atrás, os arquétipos de personalidade, de personagem, e eu não preciso dizer que tem muita gente que torce pelo azarão. Então, muitas vezes pode ser interessante você ter como protagonista alguém improvável, alguém que tem tudo para dar errado e que vai viver verdadeiramente uma jornada do herói, da heroína. E quem fala isso é a própria Pixar. E tem muito material que a Pixar compartilha, eles são gênios nessa coisa de contar histórias, né? O estúdio Pixar, né? Então, as pessoas admiram personagens que tentam ter sucesso. Essa jornada do personagem que tem a ver com o destino real das pessoas, está lutando contra todas as probabilidades, enfrentando adversidades. Então, isso traz ingrediente, porque tem conflito aí. Porque se você parte de um príncipe forte, maravilhoso, rico, poderoso, que todo mundo quer, que tipo de conflito essa pessoa poderia vir a ter? A não ser um conflito, claro. Aí você vai para um conflito emocional, porque o dinheiro não explica tudo, nem a beleza. Mas aí você vai psicologizar a história de um tanto que você pode afastar o público a depender do perfil. Então, quem é o personagem quem é a aposta? E sempre tem a aposta. É claro que quando eu pensei no Xereta, o Xereta era a minha aposta. O Xereta era o puxador da plateia. Tudo gira em torno do Xereta. Por isso ele é o protagonista, ele conduz a história. Não é o único importante, mas ele é o fio condutor da história. O 4, ótimas histórias apelam para emoções profundas. Então, a essa lembrança do filme Divertidamente. Então, é um filme muito interessante para a gente acessar emoções que estão em todas as pessoas. E, portanto, há pontos de intersecção entre nós. Então, quando eu exploro um pouco disso, eu tenho pontos de acesso com as pessoas. Então, eu vou avançar aqui, deem uma olhada nisso, por favor. Fechando essas primeiras dicas, a questão de ser surpreendente, de ter surpresas e coisas inesperadas. Como a gente fala muito na palhaçaria, né, gente? Você vai contando a história, mas chega um momento para você dar aquele refresco e dar aquela atualizada no interesse das pessoas, você conduz, a pessoa acha que está segura assistindo a história, de repente você dá um wow, você dá um olé na pessoa. Em inglês se chama plot twist. Plot twist é quando você dá uma virada no roteiro. Dá uma virada. Você pode até não gostar do que aconteceu. Quando morre um personagem tipo a Nairobi no Casa de Papel. Se você não assistiu ainda, o problema é teu. Você já deveria ter assistido. E aí tem spoiler mesmo, porque série boa, depois de um ano a pessoa não assistiu, merece tomar spoiler. Você fala, não é possível. Tanto é, gente, que estão pensando que ela vai voltar. Eu não sei como eles vão ressuscitar ela. Mas gerou tanto burburinho esse plot twist, que essa twist é um twist, né? Que twister é tipo um furacão, né? Então tem que ter surpresa, porque senão vira oi, e serve a um determinado público isso. Mas as nossas crianças são doidas, são ávidas por surpresas, até porque são muito estimuladas. Então que a gente se atente a ter algumas surpresas. No entanto, sem perder a simplicidade. Sem perder a simplicidade. E às vezes a gente está, nossa, eu vou criar um monte de personagens, porque assim eu vou conectar as pessoas e vou deixar a história, quanto mais complexa, melhor. Aí de novo vem a Pixar e fala, às vezes você pode combinar personagens, você pode juntar personagens e evitar o que eles chamam de desvios, que a gente pode chamar de digressão na história, em que afasta a gente de forma excessiva
dos principais conflitos que precisam ser resolvidos, tá? Então, a ideia é de simplificar, 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 sem empobrecer. Esse é o nosso grande desafio. Deixa eu dar um pause aqui, gente. Esse é um dos vídeos que vai estar aqui, que eu gostaria que você visse. Eu achei interessante, ele tem a ver com storytelling, no sentido mais do business. Mas esse rapaz, ele foi feliz, eu acho que ele trouxe aqui uma proposta, que você torço para que você possa assistir depois, e ele coloca aqui 6 tipos de histórias que engajam pessoas, né? Então, histórias que têm um inimigo público comum, em que as pessoas todas torcem contra um único inimigo. Aí ele tem outras aqui, são 6, eu não vou passar todas, aqui, ó, tem aqui ó, a jornada do idiota, em que ele explica o que é. Então, ou seja, tem 6 propostas que podem ser estímulos de partida para vocês. O vídeo está aqui, gostaria que você assistisse depois, aqui vai estar o link também, tá, gente? Além do storytelling, nesse sentido que eu disse aqui, que é um pouco, até está um pouco mais comercial hoje, é sempre bom lembrar da tradição da contação de histórias. E eu achei um material que estava em inglês e eu parei um tempinho para traduzir, ele está aqui embaixo, aqui onde tem aqui esse texto adicional aqui embaixo, que vai ser um material anexo, em que ele traz algumas dicas. Entre elas estão essas: sempre observar a faixa etária, cuidar da ambiência. Mas a ambiência no online, como é que a gente faz? Dá para fazer. Então, começa com calma, deixa as pessoas chegarem, tá todo mundo certinho, tem uma música que pode entrar, enfim, criar uma ambiência. Tem uma produção, sabe? Tipo, você não tá ali de qualquer jeito. Você pensou naquilo, né? Tem a ver, nem que seja um detalhe, uma coisinha sobre a mesa que tem a ver. Essa é uma ambiência, você está criando códigos. As histórias que você gosta. Quando você não for usar o livro, ou seja, ou o roteiro que você vai efetivamente ler, é muito importante que o fio da história esteja em você. O fio condutor. Essa ideia de memorizar, não é memorizar cada palavra necessariamente, mas se você não vai ler a história, que também é uma forma de se fazer, é fundamental que o fio condutor esteja presente, porque você mantém o tônus da história. Você mantém a história tonificada, sabe? Ela tem vigor, a história, mesmo quando ela tem que ter pausa. Ela tem pausa porque tem pausa. Porque a pausa é que vai dar o vigor. Né? Objetos. Claro, se você for usar um livro, você vai mostrar as imagens no caminho. E nesse texto adicional, eles dão dicas do antes, do durante e do depois da contação. Como estimular a criança, principalmente, que está te ouvindo, a prestar atenção desde antes, durante e depois. Objetos de apoio, entonação de voz, o corpo expressivo. E aqui a gente precisaria fazer um encontro para cada uma dessas coisas. Mas no Canto Educa a gente busca trazer estímulos. Por exemplo, a propaganda, já que amanhã a gente vai ter um encontro sobre danças tradicionais brasileiras como ferramentas pedagógicas para o nosso corpo. Como a gente pode introjetar expressividade no nosso corpo, e a facilitadora vai usar as danças tradicionais brasileiras para a gente trabalhar movimento do corpo, tá bom? Além disso, envolvimento dos pequenos e, sem dúvida, sempre, sempre, sempre buscar referências. Buscar referências. Porque nada sai do nada. Quando sai do nada, provavelmente vai para lugar nenhum. Né? Olha aqui, gente. Esse é um cara que eu sou fanzaço. Joseph Campbell. Então, a gente falou de storytelling, algumas coisas que estão por trás de um roteiro que conecta. E esse cara está ainda por trás disso, sabe? Porque ele foi entender aquilo que conecta as pessoas. E ele chegou a essa proposta da jornada do herói como sendo algo nas narrativas, desde as religiosas, passando pelos mitos e lendas, e ele pesquisou inúmeras culturas do tempo em que viveu, e ele viveu no século XX, mas também pregressas, pela mitologia, pelas obras que ficaram, tanto musicais quanto literárias, e ele foi entendendo, buscando referências também nos seus quase contemporâneos, né? Sim, o Freud e Jung foram contemporâneos de Campbell, principalmente Jung, que viveu mais tempo. Freud morreu na década de 30.
Jung, o Campbell já estava trabalhando na década de 30, mas ele acompanhou muito mais e bebeu muito mais da fonte de Jung. O Jung, como a gente já falou, é responsável pela questão dos arquétipos, das personalidades que atraem a atenção das pessoas. Então, o Campbell, ele define algumas etapas. Eu nem gosto da palavra definir, porque quando eu descobri o sentido etimológico da palavra, me incomoda quando eu falo. Definir é por fim. Percebe que tem um fim? Definir é colocar fim. Eu acho que fica mais interessante que o Campbell apresenta etapas que montam uma possível jornada de um herói, heroína, desde o início até uma conclusão daquela narrativa, mas ele foi entender. Então, o que ele fez? Sabe quando a gente aprendeu na matemática aquela coisa das intersecções, dos círculos? Qual era o pontinho de intersecção entre todos os círculos? A proposta dele é a jornada. O ser humano está em jornada. Todos vivemos jornadas. E por isso, quando a gente fala de jornada, o outro se identifica porque também está vivendo um punhado delas. E aí, assim, é claro, é bem clássico isso aqui. Quais são essas principais etapas? Que é uma forma também de fazer roteiro. De novo, você não precisa ficar escravizado e de passar uma a uma. Não, vai ter 5 minutos para cada uma das etapas. E assim, como são 12 etapas, aqui que a gente fala, pode até ter mais, se você vai mais no detalhe, 12 vezes 5, vai dar mais, vai lá, dá certinho, dá 1 hora de evento. Não é. Às vezes tem uma etapa que pode durar 30 segundos. Pode ter uma etapa que tem 20 minutos. Não vá na conta simples. Mas, resumindo, tem um herói ou uma heroína, e eu vou assumir aqui heroína, tá, gente? Tem uma heroína que está no mundo comum, na rotina. De repente, acontece algo que vem romper a zona de conforto. Um conflito. Surge uma aventura. Claro que a pessoa está acostumada com a rotina e inicialmente ela recusa o chamado. Ela não atende o chamado à aventura. Ela não vai viver aquela jornada, aqueles conflitos. Mas aparece um mentor, aparece alguém, e se você buscar nas histórias, nas tradições, nos filmes, desenhos animados, tem vários tipos de personagens que são mentores ou mentoras. Um que é muito lembrado é o Mestre dos Magos, né? Quem não se lembra do Mestre dos Magos? Ele aparecia para dar pistas. O Mestre dos Magos, eu diria que é um mentor meio safado, né? Porque ele deixava mais dúvida do que dica, mas ele estava lá para, de alguma forma, apontar caminho. Então, quando a heroína recusa o chamado, a jornada se encaminha de trazer um mentor ou uma mentora. E se você olhar para a sua vida, você vai encontrar vários episódios em que apareceram essas pessoas que te deram um peteleco na orelha, ou um chute na bunda, ou um vai Corinthians, e você foi, porque a jornada era importante, você sabia, só estava precisando de uma forcinha, né? E aí a mentoria te ajuda. Então, uma vez que a heroína topa a aventura, ela atravessa o limiar entre o mundo comum e o mundo da jornada. Percebe que se você sai do mundo comum e entra na jornada, aqui tem uma mudança no roteiro, uma mudança no mínimo de intensidade, porque agora você está no território da aventura. Então percebe que ele já sai, ele começa os primeiros passos, ele sai do mundo comum e começa a ter obstáculos. E os obstáculos vão se aprimorando, ele tem os primeiros testes. Aqui tem outra coisa muito legal de roteiro, aliados e inimigos do protagonista ou da protagonista. Quem são esses coadjuvantes que vão ajudar ou que vão atrapalhar? Na história do Xereta, quem é que atrapalhava o Xereta, de alguma forma, era alguém que morava com ele, porque era um antagonista infantil, era o Certeza. Então, Certeza perturbava o Xereta, lá na casa que eles moravam. Claro que você não pode colocar, ou pode, mas eu não sei se é adequado, numa história para criança de 5 anos, um assassino que mata todo mundo com um facão cortando de baixo para cima. Eu não sei se é uma boa ideia. Nossa, mas vai ser um antagonista potente, vai ser muito potente. As crianças vão se lembrar dela na terapia 40 anos depois. Então, assim, vai avançando a história, e conforme a protagonista, a heroína, vai avançando, claro que vai aumentando o requinte dessas aventuras, nem que seja aprimorando ao pouquinho as aventuras, os obstáculos. Aí ela chega perto do objetivo,
tem uma falsa sensação, porque isso aqui é para dar aquela ligada na plateia. Parece que vai conseguir, mas aí é uma falsa sensação de vitória. Os desafios são muito grandes ainda, né? Vem uma provação máxima, vem uma situação em que vai gerar aquele momento que as pessoas vão falar, nossa, será que vai dar? Normalmente os episódios de seriado terminam assim a temporada. Eles terminam numa aprovação máxima, falando, caraca, mano, vou ter que esperar 3 meses agora para ver o que vai acontecer. Porque as pessoas sabem que fazendo isso, ela vai te deixar com vontade de assistir a próxima temporada. Aí, claro, na jornada do herói, alguma recompensa acontece. A recompensa é o retorno pelo esforço. É uma bagagem de experiência, alguma coisa que a heroína aprendeu. Tá? E aí a volta, porque tudo isso é feito para que a heroína, o herói aprendam alguma coisa. E retornem, percebe que ele volta para o mundo comum, ele volta para a rotina dele, mas ele volta transformado, ela volta transformada. Ela ressurge, ela renasce. E aí tem um momento que é bonito, que é o compartilhamento do que foi aprendido na história, na jornada. Algumas traduções chamam de recompensa, outras chamam de elixir. Né? É o compartilhamento. Então, essa aqui é a jornada do herói e da heroína nas suas principais etapas. Isso aqui está muito presente na dramaturgia de seriados, de filmes, para alicerçar as histórias que conectam com as pessoas. Olhem com atenção isso aqui também. E tem muito, mas muito material disponível. Tem, inclusive, você vai achar material específico de roteirização baseado na jornada do herói mesmo. Aí sim, material muito mais denso e com muito mais exemplos, tá? Aqui também eu não vou mostrar esse vídeo agora, mas ele é um vídeo do TED Educação, é o TED Ed, em que ele basicamente conta isso que eu contei para vocês, só que de forma animada, tá? O caminho do herói ou da heroína, tá bom? Então o vídeo vai ficar como referência para vocês olharem, um vídeo de 4 a 5 minutos aqui. Deem uma olhadinha também, que é uma forma de fortalecer os caminhos. O que eu quero também dar de referência para você, e aqui a gente vai fazer a migração para a parte prática, agora que já estamos com... Não deu 1 hora ainda, porque teve os minutinhos iniciais, mas estamos quase lá. Quero muito te dar essa referência do Campbell também, que é essa obra O Poder do Mito. Que você tem a obra escrita, você tem a transcrição desse documentário, que é um documentário composto por 10 sessões de entrevistas que o Campbell concedeu ao Bill Moyers, um jornalista nos Estados Unidos, na década de 80. E aqui ele fala muito da obra dele, O Herói de Mil Faces, que é dentro dessa obra, O Herói de Mil Faces, que está a jornada do herói. Tá? Fica o link também para uma playlist, onde você pode assistir os 10 episódios dessa série com legenda em português. Tá bom? Aqui também, eu não vou mostrar isso aqui, mas porque o tempo está apertado e eu estou com medo de ficar muito apertado para a parte prática. Mas eu selecionei 2 coisas aqui. E eu colei esses vídeos. Tem um trecho dessa série de entrevistas. Esse é o Joseph Campbell. Isso aqui foi pouquinho antes dele morrer. Bem pouquinho. Coisa de 1 ano antes dele morrer. E esse é o Bill Moyers, é tipo o William Bonner da época lá dos Estados Unidos, que entrevista. E tem uma curiosidade, essa entrevista, este local aqui é um rancho do George Lucas. George Lucas é um dos mais bem-sucedidos produtores, diretores dos Estados Unidos, do Hollywood, do mundo, responsável pela série Star Wars. E Star Wars é um exemplo quase que didático da jornada do herói. O Luke Skywalker percorre as etapas basicamente de forma pedagógica, assim, sabe? Porque o George Lucas era um fanático fã, com perdão da redundância, do Joseph Campbell. Tanto é que isso aqui foi gravado na fazenda do George Lucas, dada a relação de intimidade entre eles. E aqui eu achei uma preciosidade aqui, pessoal, essa eu queria mostrar, que é 1 minutinho. Eu queria ouvir vocês, enquanto eu tomo o meu suco de laranja, quem que vocês acham que foi o mais bem-sucedido contador de histórias de todos os tempos? E aí, a pergunta é uma pergunta
saliente. Quando eu falo bem-sucedido, eu quero dizer também financeiramente. Quem você acha que é o maior contador de história de todos os tempos? Sem brigar, gente. Quem criou o maior império de contação de histórias de todos os tempos? Para mim é o Spielberg. Tô com preguiça de escrever. Spielberg. Não, pode falar. Eu gosto. Sim, sim. Um ótimo nome. O chat tá falando Walt Disney. Jesus também, pareceu. Sim. Jesus é um bom candidato. Você sabe que eu pensei em Jesus agora. É que Jesus ele é uma outra parada, né? Mas eu separei aqui o Walt Disney. Dada o conglomerado, assim, sabe? Uma coisa que é absurdamente grande, absurdamente rentável, ano após ano, o negócio só cresce, né? No entanto, olha só esse fragmento de 1 minutinho, então, é um fragmento de uma entrevista com o Walt Disney. E perguntaram a ele aqui o que felicidade significa para você. Vou soltar aqui. Well, of course, I mean, happiness is a state of mind. I mean, you can, if you're of your own doing, you can be happy, you can be unhappy, and just according to the way you look at things, you know. So I think happiness is, well, contentment, but it doesn't mean you have to have wealth. You know? But all individuals are different. Some of us wouldn't be satisfied with just carrying out a routine job and being happy. Yet I envy those people. I had a brother who I really envied because he was a mailman. But he had all the fun. He had himself a trailer, and he used to go out and go fishing, and he didn't worry about payrolls and stories and picture grocers or anything. And he was the happy one. I always said he's the smart businessman. Olha o que ele diz aqui, gente. Com perdão do exagero que pode estar aqui por uma entrevista e tudo mais, uma falsa modéstia, podemos aventar essa possibilidade, mas me intrigou quando ele termina e a entrevista acaba assim. Você percebe, o Walt Disney, ele já estava na maturidade, ele já tinha conquistado, talvez ele não tenha sonhado com o tamanho que ficou depois que ele se foi, mas já era gigantesco, já movimentava uma quantia de artistas e dinheiro inacreditável e de fama. Mas ele fala que, para ele, o irmão dele, que tinha um trailer e ia pescar, era o sinônimo de felicidade. Então, para mim, por trás disso, eu gostaria de deixar essa provocação. Eu não digeria completamente essa fala dele ainda, porque eu encontrei ontem essa fala do Disney. Mas eu quis associar isso com a necessidade dele de contar histórias. Porque às vezes contar histórias é uma necessidade, é uma busca pelo contentamento, é uma busca pela felicidade. Talvez, e só talvez, para o irmão dele, a felicidade estivesse no trailer e na pescaria. Talvez, e só talvez, para o Disney a coisa estava em outro lugar. Mas não quer dizer que... nem sei o que eu vou dizer, porque era só o que eu queria ter aí. Deixa uma reticências. O maior contador de história, se você pegar em termos de performance, de resultado e de longevidade, eu creio que seja o Walt Disney, em termos de negócios, mercado, potência, alcance. Era um cara que talvez estivesse buscando nas histórias a simplicidade e o vigor que o irmão dele tinha numa pescaria. Sei lá, isso me bate de alguma forma, assim, sabe? Avancemos aqui. Sabe que tem 2 exemplos bem práticos aqui, e aí eu me coloco na berlinda aqui para contar, porque Para Onde Vão as Bolinhas de Sabão é um livro que virou uma peça que eu escrevi, que parte de uma jornada de uma menina. Então perceba aqui alguns elementos. A menina é um personagem improvável, é uma azarona, porque ela tem que resolver um problema seríssimo, porque os abutres roubaram a fórmula das bolinhas de sabão. Os abutres são os antagonistas, mas são antagonistas toscos, bobos, porque é uma obra que vai para esse lado. Os antagonistas são bobos, mas eles estão criando um conflito. Então ela precisa de ajuda, a menina. E aí ela sai juntando aliados ao longo da história. Então aqui ela é uma azarona, que vai se conectando com uma árvore, com um mestre Cuca,
com um professor e com uma bolinha de sabão, para que juntos possam viver a aventura de ir superando as etapas até chegar na Montanha Seca, que é onde acontece a provação final, e tentarem recuperar a fórmula das bolinhas de sabão. Então, assim, eu nem conhecia a jornada do herói nessa época ainda, mas quando eu fui, não conhecia mesmo. Depois que eu vi o texto pronto, quando eu conheci a jornada, eu falei, caramba, mano, se fosse na faculdade, talvez fosse plágio, né? Porque eu passo por quase todas as etapas, mas sem saber, porque é o lance da jornada mesmo. E esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo nessa segunda parte agora, que é a curiosidade do xereta. Eu não sei, mas o xereta é esse sem o nariz vermelho, tá, gente, aqui no contexto, tá? Tem um pouquinho da apresentação, porque, olha só, esse aqui é o livro que eu falei, que é um livro bem bacana, O Homem e os Seus Símbolos. Não é uma leitura basiquinha, assim, tá? Vai te pedir aí uma respirada de vez em quando. Esse é um outro livro que eu gosto demais também, que é um livro mais simplificado do Campbell, porque O Herói de Mil Faces é um livro denso também, é um livro puxado de se ler, né? Já esse é um conjunto de transcrições de palestras, de aulas do Joseph Campbell. Então, parte da linguagem oral e vai... Ainda assim, tem hora que você fala, mano, o que esse cara escreveu, velho? Mas não é possível que alguém escreveu algo que está em português que eu não consigo entender, né? Então você vai ler de novo. Então, uma definição razoável para mitologia seria que ela é a religião dos outros. A definição de religião também é difícil, é mitologia mal compreendida. Você fala, ferrou, velho, não entendi nada. Aí você vai de novo, você lê de novo e ele vai te ajudando, porque o Campbell é um cara que te pega pela mão para te ensinar, porque ele sabe que você é burro, né? Ou não, ele sabe que ele está contando algo que não é linear, né? Que não é racional. Então são alguns livrinhos aqui, se alguém quiser depois me procura, talvez eu tenha outras sugestões. Agora vai. Agora sim, né? Agora foi. Sim? Ok. Então, coisas aqui a serem consideradas. E aqui eu estou falando já com base neste caso específico da criação deste roteiro, que foi o seguinte. Além, claro, da gente pensar numa história, que isso é a espinha dorsal, né? O que é? Que história é essa? Qual é a pauta principal? Quais são os personagens que pode estar ali? Então, aquilo surgiu na minha cabeça. E é claro, gente, a gente conversou até sobre isso na OPA, acho que o Conrado estava na OPA, a Regina estava na última OPA, que às vezes a gente parte de um estímulo muito simples. Talvez eu tenha criado essa historinha quando eu olhei para o fantoche. Talvez. Por isso é legal ter alguns estímulos e colocar você tem que criar alguma coisa, coloca alguns estímulos à disposição. E aí isso pode te ajudar a organizar. Você tem uma pauta, você tem estímulos, e aquilo vai surgindo uma conexão, sinapses criativas, né? Então, além dessa parte que a gente já conversou um pouquinho, da importância dos personagens, da jornada, e com todo respeito, gente, se a gente não olha com carinho para essa parte, a chance de virar uma historinha é gigantesca. E beleza, quer contar uma historinha? Conta uma historinha. Agora, quer colocar qualificação progressiva na sua arte de contar histórias, precisa olhar com um olhar mais especializado. Precisa, é disciplina, é trabalho. Duvido que o Diego dá a mesma aula que ele dá hoje que ele deu há 10 anos. Torço para que o Diego, no seu processo de aprimoramento como um pedagogo, como um educador físico no seu caso, Diego, né? Eu duvido que o Diego faça chegar a mensagem da mesma forma. Porque senão, aí sim, com todo respeito, ele estaria contando a historinha. Até de uma aula para outra, nem precisa ser tão longo assim o período, hein? Pois é, porque por isso que fala, o professor trabalha pouco, é só a hora que ele está lá na frente das crianças. Não, o professor que é professor vai pesquisar como contar melhor aquela história. Porque o professor e a professora são contadores de histórias, né? E tem 30 pessoas na frente, 40 na frente, às vezes armadas, né? Além disso, gente, tempo de duração. Tempo de duração. Porque o roteiro, e aqui a gente está defendendo a ideia da roteirização, ajuda a gente a ter mais precisão
em relação ao tempo. Porque quando a gente conversa com a C. Camargo, ou quando a gente conversa com um lar de pessoas idosas, que a gente tem um tempo definido. Não é que a gente pode fazer indefinidamente. E se a gente não leva em consideração o tempo, pode ficar esgarçado, ou seja, você preparou pouca coisa para muito tempo, dá aquela sensação, sabe, que está barrigando, você está empurrando um negócio que já terminou, já morreu, só falta enterrar, e está lá ainda, né? Ou então de ficar uma coisa que você fica em pânico porque você tinha um monte de coisa para trazer. Aí no terço final da visita a gente costuma acelerar. E o negócio pode perder qualidade, porque você preparou, está ali, mas você não levou em consideração direito o tempo, isso atrapalha. Além disso, o perfil do público, recursos técnicos disponíveis, a gente está falando muito disso agora, recursos técnicos disponíveis. Quando a gente aprendeu algumas coisas do Zoom, foi super legal. Porque a gente está fazendo uma OPA diferente hoje. Porque a gente aprendeu que dava para fazer algumas coisas no Zoom, que é essa plataforma que a gente está usando aqui para transmissão. Então, levar em consideração os recursos técnicos ainda, os recursos artísticos. Porque somos uma organização, somos um coletivo de pessoas que se manifestam por artes diferentes, mas que podem se complementar. E esse é um estímulo que a gente gostaria muito que cada vez mais a gente levasse em conta. E está sendo muito legal a experiência dos saraus, porque a gente está fazendo um encontro entre os programas. Então, a turma do Encanta recebendo o pessoal do Cantoria, recebendo o pessoal dos doutores. Agora, quando eu falo também, além de você poder pensar em colegas do seu programa e de outros programas, que outros recursos tem? Como eu disse, você tem fantoche, você pode ter uma apresentação audiovisual, você pode ter música. Então, quais são os elementos que você tem e que você pode utilizar com qualidade? Anota isso, deixa reservado, porque isso aqui é como se fosse um repositório na hora do roteiro. Quando você está ali numa crise e que você não sabe para onde ir com a história, se você olha para suas, usando uma palavra portuguesa, para sua algibeira, se você olha para sua mochilinha e os seus departamentos, tem os seus setores, você fala, nossa, talvez agora eu pudesse escapar dessa trava criativa colocando uma poesia, porque eu separei algumas poesias que têm a ver com o tema. Quer ver uma coisa que às vezes a trava criativa é tão poderosa que você precisa inventar algo que não faz muito sentido, mas que te dá um alívio para você avançar na história. E eu escutei uma vez o Didi, o Renato Aragão, que era um dos principais redatores dos Trapalhões, né? E não sei se vocês lembram daquela ceninha que aparecia muito em determinada época, que era Os Pirata! Vocês lembram dos Pirata? Que os piratas apareciam, entrava um monte de pirata na cena. O Renato confidenciou que uma vez ele estava numa situação, num roteiro, ele não conseguia terminar o roteiro, não tinha como, ele não conseguia mais. E aí veio uma ideia, ele falou, mano, eu vou... Mano não, que ele não deve falar mano. Ele falou, tá, beleza, eu não sei como terminar isso. Vai entrar um punhado de pirata na cena e a cena vai acabar assim. E deu certo, porque o absurdo foi tão grande, era uma cena tipo num apartamento, e entrava um monte de pirata assim, e todo mundo saía correndo. E a coisa teve um alívio cômico tão forte que ele manteve aquilo lá. E aquilo começou a aparecer com muita frequência, quando a história já tinha dado o que tinha que dar e não tinha nenhuma finalização incrível, os piratas, e entravam os piratas e terminava a história assim. Percebe que alguma coisa que a gente fala na comicidade, o lance do absurdo. Chega uma hora que se você usar muito, as pessoas estão esperando o pirata já. Então aí você perdeu a surpresa. Mas assim, gente, quando eu vou falando dessas coisas aqui, para fazer um roteiro, essas coisas anotando, tá? A gente vai realmente, pega e anota. O público, características principais, minha duração, recursos técnicos, ou seja, a internet, vão ter mais ou menos tantas pessoas, como é que vai, quem vai ficar na tela primeiro, quem vai segundo, isso tudo pensando nisso. Recursos artísticos, nossa, tem uma pessoa, eu gostaria muito que uma pessoa cantasse, mas no meu núcleo do Encanta não tem ninguém que canta para valer assim. Será que a gente poderia convidar alguém do Cantoria? Bora falar com a Isa, será que a Isa consegue trazer alguém para cantar uma música? Né? Então, pensar o recurso técnico. Além disso, para o propósito que a gente está fazendo, é fundamental que tenha um mix.
entre a história, os estímulos artísticos por excelência, e eu vou me fazer mais nítido na sequência, e a interação com a plateia. Porque na nossa proposta, nessas visitas virtuais, inclusive dos doutores, do Cantoria, não se trata, muito entre aspas, só cantar música. Não se trata só de fazer palhaçaria. Se trata também de interagir. Se trata também de construir uma história conjunta. Então, como eu vou fazer esse mix? Como eu vou costurar esses 3 grandes elementos? Porque pensa, já parte de um lugar legal. Você tem 3 grandes elementos para espalhar na história. Aí vem a roteirização desses itens acima e ensaio. Se você faz um roteiro, você precisa ensaiar o roteiro. Precisa ensaiar, porque senão você pega os colegas de surpresa. Então, a gente conseguimos fazer um ensaio apenas, né, Isa? Que acabou sendo suficiente, mas se pudesse fazer 2 ensaios, manda o texto antes, a pessoa lê, destaca a sua parte no roteiro, lê com mais calma mais um pouquinho, aí no dia do ensaio sempre abre um espacinho para, dá para a gente fazer, essa palavra aqui não ficou legal, eu não entendi muito bem esse meu argumento aqui, porque às vezes não é a palavra, é a ideia em si, né? Então, abrir um espaço para troca. Às vezes, quando a gente escreve, a gente fica meio apegado, assim, eu falo muito por mim, assim, né? Mas a dramaturgia precisa ter um pouco de generosidade para acolher aquilo que a pessoa que vai falar, o texto, está te trazendo. Porque às vezes não está cabendo na boca dela, não está cabendo no entendimento dela. Aí vocês podem chegar a um entendimento, mas para isso tem que se reunir, precisa conversar. E aqui, gente, a gente vai colocar à disposição, esse é um modelo de roteiro, mas super simples, assim, sabe? Mas a gente quer que seja simples mesmo. Na área de eventos, a gente chama esse roteirinho de tempos e movimentos. É um termo conhecido na área de eventos empresariais, assim, tipo, o que acontece quando, né, e quem. Quem, quando e o quê. Então, na coluna da esquerda é quem está fazendo a coisa, aí tem o tempo, quanto dura aquilo, em que sequência, em que momento. Você pode colocar, inclusive, aqui, se o evento começa às 14 horas, na preciosidade, você pode colocar 14 às 14h03, onde está 3 minutos. Agora, só vai colocar isso aqui se tiver alguém cuidando do tempo, senão vira só um detalhe. Mas é importante uma noção de quanto tempo vai durar aquilo lá. E aqui o que está acontecendo, que é um movimento. E alguém está pensando, fala, Felipe, fiquei com uma dúvida agora, cara. Estou vendo aqui que tem fala escrita. Na visita que a gente faz de cantoria, de doutores, não tem fala escrita. A gente vai que vai, né? Vai. Tá, o roteiro, ele pode ser no detalhe da fala, ele pode ter a fala escrita, mesmo numa visita de doutores. No entanto, o mais importante do que o João, interrogação, você é curioso? Interrogação. Mais importante do que é literalmente escrito, é você ter um entendimento daquele bloco. Para que serve esse primeiro bloco? E eu vou entrar num pouco mais de detalhe aqui com você, que chama de decupar a história, né? Que são os momentos que encaminham a jornada. Então, uma vez que as partes sabem para onde estão indo, você não precisa falar necessariamente a mesma palavra que está no roteiro. Agora eu vou dizer uma coisa, por que não a gente fazer algumas experiências assim, desde que a gente tenha alguns momentos que aliviam essa coisa do texto lido e vá para uma interação mais improvisada. Mas a gente pode ter momentos que a gente está lendo, e a gente tem uma baita vantagem, pessoal. Como a gente está fazendo pela internet, tudo virou teleprompter. Sabe o que é teleprompter? Aquilo que os jornalistas leem a notícia olhando para a câmera. Você acha que o William Bonner decora todas as falas dele? Claro que não, está descendo um texto ali. E como a gente está agora com o computador, você pode colocar o roteiro na frente e você vai acompanhando a fala. Pode ser uma aventura bem interessante, especialmente para alguns momentos do roteiro, em que vocês querem encaminhar a história de um jeito bem preciso, bem potente, né? Então, aqui na história do Xereta,
tem o primeiro momento, o primeiro bloco, e a importância é a gente ver o encadeamento. Então, quem que estava lá era a Isa, a Isabela, essa aqui que está com o cabelo bem loiro, que está aqui conosco, né? Que eu conheço faz tempo já, e o João. Então, o primeiro passo era receber o público, trazer o assunto principal. Então, aqui a gente poderia dizer que era um mundo comum, onde não estava acontecendo uma grande aventura, sabe? Estavam localizando, é a nossa rotina. Gente, aqui vai ter um encontro, sejam bem-vindos, como é que vocês estão? Então, não tem nenhuma grande aventura acontecendo. Mas, de repente, o xereta chega. Quando a Isa e o João falam sobre curiosidade, e eles criam ali uma falinha para trazer o tema central, que é o tema da curiosidade, o xereta aparece. E ele traz o conflito dele. Mas a história não avança ainda. Então, como se fosse a aventura foi apresentada, só que ainda não começou a jornada. Como se fosse, apresentou, mas teve uma recusa. Então, lembrando daquela rotina. Aí, a Isa e o João trouxeram a plateia para dentro da conversa, porque uma vez que o tema foi apresentado, o protagonista chegou e reforçou o conflito, traz a plateia para perto, né? O xereta voltou. Quando ele voltou, ele entra na história, só que ele pede ajuda, porque ele está procurando o quê? O que ele está procurando, gente, para avançar na história? Tempo. Lembra? Quem que ajuda o herói a avançar na história? O mentor. O mentor, boa, Ana. O xereta volta para procurar ajuda. Porque o xereta, e quem escreveu o que está por trás do xereta, entendeu e aprendeu que funciona a tal da jornada do herói. Então, é importante colocar uma mentoria na história. E a mentoria aqui é dupla, porque tem um personagem que com perdão do clichê, que personaliza a mentora, que é uma palhaça, que aparece em algum momento da história, mas também a plateia é fundamental para a gente, como a nossa mentora e aliada, para que a gente possa, porque o evento é interativo. E aí tem um exercício. O que a plateia exercita? Ela exercita esse lance da participação inclinando para o tema, porque o tema é a curiosidade. A gente quer fazer uma exaltação da curiosidade. A gente está defendendo a curiosidade. Então, percebe quando você tem um macrotema, você faz chover diálogos, personagens, atividades, interações que bebem nessa fonte. Isso facilita demais o nosso encaminhamento. E é só 40 minutos de evento, dá para tratar de um tema por muitas frentes, né? Aí se vendo, aí tem um alívio artístico. Aqui a gente falou, beleza, aqui a gente vai mergulhar na arte. Aí o João trouxe uma poesia relacionada. Aí tem o protagonista, que ele vai tratar com a plateia um pouco mais. Aí a Isa contou uma história relacionada ao tema. Aí a gente faz um zoom no conflito. O que é um zoom no conflito? É aquele momento em que a gente apresenta um antagonista, porque até agora só teve o protagonista e o seu problema. Aí apareceu o Certeza, que é o outro fantoche, e a Belinha, que é uma outra fantoche, que aguçam o conflito. Porque percebe? Até aqui a gente apresentou, contou uma poesia, por aqui a história já estava ficando meio papo de comadre e de compadre, sabe? Já estava todo mundo, entendi, tá certo, tá legal. Aqui é aquela hora que tem que ter o plot twist, aquela viradinha. Isso aqui aconteceu mais ou menos na metade, Isa, por ali, né? Foi por ali, mais ou menos na metade, quando a gente já estava interagindo com a plateia já tinha entendido qual que era o lance do xereta, já tínhamos entendido que íamos buscar ajuda, só que não tinha rolado ainda. Então, para dar uma aquecida, colocar algo que traga uma contradição. Ou seja, contradição tem a ver com conflito, né? Então, vem o Certeza. E, além quando você aguça o conflito, para não ficar só nessa tensão, você também aponta para a solução. Você aponta para o caminho. Para onde vamos? Quem vai dar a recompensa da jornada? Então, aí apareceu a tia do João, que é uma outra, que é a personalização da mentora na história, que no caso foi feito por uma palhaça, que é a doutora Cuca Bene. Que aí chega a palhaça, começa a resolução, mas antes da resolução tem um suspense, porque ela diz que para dizer, para entregar a recompensa, que era
o conhecimento que o Xereta precisava, ela precisava da ajuda da plateia. Então percebe que, de novo, a jornada do herói, ela precisava, todos juntos precisavam passar por uma última aprovação, que era fazer algumas atividades. Então, nos nossos roteiros, a gente pode pegar a jornada e esses momentos de provação serem feitos em conjunto com a nossa plateia, nas dinâmicas, nas interações, ou seja, alguém que tem a recompensa, que pode oferecer a recompensa ao herói, à heroína, condiciona a uma participação coletiva para que todo mundo junto consiga superar. Aí teve mais um alívio artístico, que eu estou chamando de alívio artístico, é quando são pílulas diretas, uma poesia, uma história. Aqui a gente contou uma outra história, e nessa história estava a solução para o conflito, que era a questão da amizade. Porque é muito legal ter curiosidade, é muito legal querer saber das coisas, porque o lance do Certeza, que era o antagonista, o Certeza poderia ser o protagonista de uma outra história, quando ele estivesse buscando um pouco mais de flexibilidade, porque o problema dele era ter certeza, era um problema para ele aquilo. Mas aqui tem um alívio em que por uma história, uma contação de histórias, a gente apresentou que a amizade era algo que poderia aproximar o Xereta do Certeza, porque o Xereta lembra a gente da importância de perguntar, o Certeza lembra a gente da importância de compartilhar. Então ali eles se entenderam e aí eles celebram a conquista. Então essa foi uma decupagem dessa história, e aí quando vocês olharem, a gente vai mandar para vocês o roteiro na íntegra, a gente vai mandar para vocês este arquivo, e se você quer estudar um pouco mais de roteirização mesmo, fica essa sugestão, que é a sugestão de dentro de casa também. Uma coisa que aconteceu semana passada, e fique à vontade para comentar o que vocês acharam disso. Para ir para os nossos finalmente aqui, gente, o que eu queria trazer era 2 pontinhos aqui. Primeiro, reforçando pontos de partida para a gente engatar e seguir. Alguns pontos importantes. Tema. Sobre o que a gente vai falar? Então, esse é um ponto de partida. Recursos artísticos, que eu já posso contar, porque eu tenho no meu núcleo isso, ou eu imagino, será que rola? Deixa eu consultar, vai que eu convido alguém. Histórias que você já conhece e que você pode fazer uma adaptação da história. Isso aconteceu muitas vezes. O que tem de animação que pega referências de outras histórias e normalmente dá uma leitura diferente, tá cheio de animação aí que pega os contos de fadas e fazem uma leitura progressista, ousada, diferente, em que a Branca de Neve é o caralho, que ela fica esperando o príncipe, ela vai e faz tudo sozinha, sabe? Então você pode partir de uma história conhecida, de um mito, e você pode fazer uma leitura mais contemporânea. Mas assim, no nosso caso, tem uma vantagem que eles não sabem o roteiro, eles não sabem para onde a história está indo, a gente sabe. Então, na dúvida, pessoal, se você se tropeçar nas palavras, tem uma única decência. Devolva para o colega mais ou menos onde estava combinado, né? Porque aí o colega vai saber que pode seguir dali, sabe? E se todo mundo se perder, alguém tem a coragem de assumir e pôr o roteiro para frente. Nem que você perca ali 2 ou 3 falas, entendeu? Não tem problema. O importante é fazer a ideia avançar. E como, de novo, você está com o roteiro na tua frente, você está acompanhando o roteiro, você está lendo ao mesmo tempo que você está olhando, divide a tela, coloca o zoom de um lado e o Word, qualquer que seja o seu navegador de Word, de processador de texto, coloca do outro lado. E vai passando, você está vendo o roteiro. Recomendo até assim do que você, a não ser que você tenha um celular, aí faz sentido talvez você imprimir o roteiro, porque senão fica muito ruim ali de acompanhar. Tô falando do detalhe aqui, tá, gente? E imprime e deixa posicionado num cantinho assim, que você virando o olho um pouquinho, você vai batendo o olho no roteiro. E você vai acompanhando a parada. Nosso tempo terminou, na real, assim, eu queria saber se alguém quer colocar algo mais. Lembrando que a gente vai passar para vocês essa apresentação. Além disso, e eu gostaria de fazer mostrar para terminar, assim, prometo não me estender, mas para mostrar que vocês vão receber isso aqui também, aqui.
que é, como vocês viram, só um fragmento da paradinha ali. Eu quero mostrar isso aqui para você, que é este aqui, ó. Vejam só, vocês estão vendo aqui, gente? Esse é o arquivo do roteiro, tá bom? Então percebe que ele vai seguindo aqui, ó. E aí, normalmente eu deixo bem assim, ó. Aí eu deixo na metade da tela assim, ó. E na outra metade eu estou vendo o zoom. Normalmente eu deixo o zoom em cima, nessa parte aqui de cima, e deixo o Word aqui embaixo. E aí eu vou passando assim. Mesmo quando eu não estou falando, é claro, né? Eu vou passando para acompanhar a história. Tá? E aqui a gente fez uma experiência que foi escrever diálogo por diálogo. Que a gente queria experimentar essa experiência. Mas assim, o Xereta, em vez de falar sim, você pode me ajudar? Ela, ô Isabela, por favor, que bom que você está falando comigo, Isabela, por gentileza, eu estou passando por uma situação complicada, estou muito precisado de uma ajuda, você pode me ajudar? Se você se sentir à vontade, você pode dar um tchananã, assim. E aí, é porque a Isabela sabe que você pode me ajudar, bom, beleza, é comigo. Não sei, será que eu posso? E aí segue o jogo. Dividir aqui o roteiro entre cores facilita porque muda o bloco quando muda a cor, então... São algumas coisinhas que a gente vai sugerindo, mas isso tudo aqui é a consequência de uma causa, que é você sentar sozinho ou com o seu núcleo, trocar uma ideia sobre como organizar pelo menos uma parte da visita e encadear. Vai ter improviso, vai ter um momento roteirizado, que vai acontecer A, B e C, voltamos para o encerramento improvisado. O que a gente quer estimular é que vocês se sintam mais senhores e senhoras da visita. E o roteiro é exatamente esse caminho, esse percurso. Tá? Bom, minha gente, são 9h04, o nosso combinado se esgotou. Queria agradecer muito a sua adesão aqui à nossa proposta. Obrigado mesmo por terem vindo. E torço para que alguma coisa que foi dita aqui te inspire, te ajude, te estimule. Essa é a minha grande vontade.